Na hora que a gente tiver uma reversão de mercado, o Bitcoin vai ser o ativo que vai dar o maior salto que vocês vão ver no mercado. O Bitcoin está lateralizando agora já tem algum tempo, né? E isso tem um motivo. Tá meio sem graça porque os dados sobre inflação e juros nos Estados Unidos saem na semana que vem. E isso sim deve ter um impacto importante para o Bitcoin e para as criptomoedas, como essa matéria aqui do Valor Econômico fala, né? Bitcoin cai, mas acumula alta de 0,9% em 7 dias, enquanto o mercado espera por CPI, que é a inflação, e FONC, que é ali para definir os juros no mercado americano. Então as datas aqui, para ser mais preciso para vocês, estão aqui, ó. Dados do Índice de Preços do Consumidor dos Estados Unidos saem às 10h30, horário de Brasília, de terça-feira, dia 13. E os juros, né, o Comitê de Juros lá dos Estados Unidos, sai na quarta-feira, às 16 horas de Brasília. Então, terça e quarta são dias importantes e que devem servir aí para movimentar tanto o mercado tradicional quanto o mercado cripto. Se houver sinalização de que o ritmo de aperto monetário pode ser reduzido, o impacto nos mercados de renda variável será positivo e essa é a tendência, né? O mercado está apostando aí numa subida da taxa de juros de 50 pontos. Então já é precificado isso. Se for isso ou abaixo disso, a tendência é que o mercado reaja positivamente. E esse esgotamento da subida da taxa de juros nos Estados Unidos mostra pra gente que a queda das criptomoedas deve estar chegando ao fim. Eu tenho outros dados que também reforçam essa tese. Aí na tela vocês estão vendo os ganhos e perdas acumuladas ao longo do ciclo do Bitcoin. Então nesse ciclo que a gente está hoje, essa mancha verde aqui, o preço é linha preta, né? Mas essa mancha verde representa os ganhos que o pessoal teve ao longo do ciclo. Então vocês notam que teve um pico de ganho aqui, ó, de 2020 a 2021, de 455 bilhões de dólares, tá? Esse é o lucro do pessoal que investiu no Bitcoin. Mas vocês podem notar que a partir desse pico, obviamente, isso vai caindo. E aí, ó, o prejuízo, ou seja, as perdas desse grupo, começa a crescer muito. E ele atingiu, nesse momento, 213 bilhões de perda. Então, tivemos ganhos de 455 bilhões e perdas no ciclo de 213 bilhões de dólares. É mais ou menos aqui 47%. Vamos arredondar, né? 50% de tudo que foi ganho ao longo do ciclo de alta, a gente perdeu agora. Então, parece muita coisa, né? Perdemos metade de tudo que tinha sido conquistado. E mais interessante que isso, no ciclo anterior, ou seja, 2017 a 2018, a gente tem o mesmo percentual. Tivemos ganhos aqui de 117 bilhões de dólares e depois uma perda em 2018 e 2019 de 56 bilhões. 56 bilhões para 117 também é mais ou menos 50%. Estamos no mesmo patamar de perda que tivemos no ciclo anterior, ao redor de 50%. Após isso, o mercado voltou a se recuperar. E esse é o gráfico mais alucinante que a gente tem no momento. Ele fala sobre a oferta ilíquida de bitcoins. Portanto, oferta que não é líquida, não está aí nas corretoras. Bitcoins que não estão sendo vendidos, não estão sendo movimentados. E isso é muito interessante, porque o que a gente viu em outros ciclos foi que, após o halving, a oferta de Bitcoin no mercado aumentou, como vocês podem ver no gráfico. Então, por exemplo, o primeiro halving é essa linha amarela aqui, tá? Após o halving, vocês percebem que a oferta ilíquida, ou seja, os bitcoins que estão guardados em carteira, ó, vão caindo. Ou seja, mais pessoas estão movimentando os bitcoins, mais pessoas colocam os bitcoins no mercado após o halving. Agora vamos para o segundo halving, que é a cor laranja, mesma coisa. Após o halving, né, que é aqui no início do gráfico, vocês percebem que a oferta líquida ela cai até aqui, ou seja, desaba. As pessoas colocam os bitcoins realmente líquidos, né, nas corretoras para vender. E agora estamos nesse halving 3 aqui, a cor rosa, acontece o oposto. Após o halving, ao invés de a gente ter mais pessoas jogando os bitcoins para dentro das corretoras, né, colocando eles para serem negociados, não. A gente está vendo a oferta ilíquida desses bitcoins travados em carteira subindo. Isso é escassez, olha. A escassez do Bitcoin finalmente subindo a partir do momento do halving. Então, é um movimento completamente contrário ao que a gente teve em outros ciclos, mostrando que o Bitcoin está se tornando mais escasso do que o padrão.
Quando a demanda do mercado voltar, as coisas vão ficar insanas, porque se o halving já gerava um tremendo impacto positivo para o preço, mesmo com mais bitcoins sendo negociados nas corretoras, imagine o impacto disso na hora que não tem Bitcoin, na hora que a gente está numa escassez absoluta de Bitcoin. Veremos um salto de preço absurdo, nunca antes visto. Por isso que eu estou falando, esqueça um pouco o preço no momento. Nós não temos demanda nesse momento no mercado devido aos fatores macroeconômicos que vocês já conhecem. Mas na hora que a gente tiver uma reversão de mercado, o Bitcoin vai ser o ativo que vai dar o maior salto que vocês vão ver no mercado. E parte das pessoas já se deu conta disso. Olhem esse gráfico que mostra o número de endereços com mais de um Bitcoin. É a mancha laranja, né? O preço é a linha preta e esses endereços com mais de um Bitcoin é a mancha laranja. Notem o que acontece a partir do momento dessa última queda aqui em 2022, né? Esse momento final aqui. Olha a mancha laranja, ela nunca teve uma velocidade tão alta de subida. As pessoas estão aproveitando esse momento de preço lá embaixo, de crise, para conseguirem ter mais de um Bitcoin em carteira. Isso é o recorde, tá, de velocidade de subida desse grupo que possui mais de um Bitcoin. E as pessoas vão se dar muito bem lá na frente quando o mercado reverter.